Estamos iniciando mais uma live JQC nesta quarta-feira e hoje a gente vai ter a presença do Danilo Santaella, Danilo Forghieri Santaella, professor de yoga. Já vou incluí-lo aqui. Deixa eu ver. Vamos abduzir aqui o Danilo. Já vai entrar aqui. Ainda não entrou. Aê. Ô Danilo, boa Ô, noite. Paulo, tudo Tudo bem? bem? Boa noite. Obrigado por Joia, e aceitar você? meu convite. Imagina, é um prazer. Me A sinto gente honrado. Obrigado. A gente não falou presencialmente, mas, aliás, não falou virtualmente antes, mas Não tem problema. presencialmente algumas vezes, né? Nas aulas Sim, de yoga do lá do CT. CPUSP, o Centro de Práticas Esportivas da USP. Para quem não conhece, o Danilo Santaella é professor de yoga lá no CPUSP, é formado em Educação Física pela USP e tem várias especializações nessa imbricação entre mente e corpo. Talvez você possa, ao longo dessa nossa conversa, falar um pouco mais especificamente, Uhum, mas um prazer. o teu interesse pela yoga já tem alguns anos. Você faz viagens frequentes à Índia, né? Você poderia rapidamente falar por que você se interessou assim tanto pelo yoga? Posso. Eu acho que tem a ver com a história de vida da gente, aquilo que a gente acaba escolhendo como uma forma de se relacionar profissionalmente com a sociedade, né? Eu, quando adolescente, fazia parte de um grupo de autoconhecimento, de pessoas com um ideal meio pós-hippie, assim, daqueles de morar em comunidade, fazer meditação para entrar em contato com hierarquias celestes que coordenavam o universo, naquele imaginário todo. E eu fiquei durante alguns anos com isso na cabeça. Depois fui tendo outros contatos e conhecendo outras pessoas, e amadurecendo um pouco, mas quando eu entrei na faculdade de Educação Física, eu pretendia encontrar alguma coisa que fizesse um meio de campo entre o desenvolvimento físico, o psicológico e o espiritual. E tinha uma colega minha que no segundo ano começou a estagiar com o professor Marcos Rojo. Eu não sei se você chegou a ter aula com ele. Tive, Que teve. O tive. Marcos se aposentou há uns 2 anos e meio, mais ou menos, lá da USP, acho que foi em novembro de 2017. E ele foi professor de yoga do CP durante uns 30 anos. E ela falou para mim, Danilo, eu estou fazendo um negócio que é a tua cara. Eu acho que você devia ir lá experimentar, você vai gostar, e o professor é muito legal, vai te receber de braços abertos. Eu falei, poxa vida, vamos lá, vamos experimentar. Eu falei para ela, eu sou meio travado, eu não consigo pôr o pé atrás da orelha, que nem o pessoal aparecia nas fotos de revista praticando umas posturas escalafobéticas de yoga e tal. Aí ela falou, não, você vai ver que o approach é outro, a abordagem é diferente. Vai lá que você vai gostar. E aí, cara, foi uma coisa que eu não consigo entender. Foi uma realização de tanto conhecer uma pessoa muito legal e me identificar demais com o professor Marcos, que é meu professor até hoje, e com o método. Eu agradeci muito e agradeço até hoje ter entrado em contato com o yoga através do professor Marcos. Porque além de ter tido esse lado de autoconhecimento e tudo mais, o que acabou me afastando daquele pessoal que era meio viajante, a meu ver, hoje em dia, naquela comunidade que eu fazia parte, foi justamente a necessidade de comprovação científica de um monte de coisa que eles falavam que existia, e eu comecei a duvidar. E na abordagem do professor Marcos, não tinha absolutamente viagem nenhuma. Tudo que ele falava e propunha era baseado em evidências, era baseado em tradição.
se não constatado cientificamente, constatado por tentativa e erro, século após século após século, e chegou até nós. E isso foi me dando muita segurança na prática. Eu fui me sentindo num terreno não baldio, sabe? Uma coisa com uma sustentação consistente. E aí fiquei, até hoje. O estudo da yoga na escola de educação física era disseminado, era muito raro, havia poucos trabalhos. Como é que era, né, quando vocês foram? Olha, eu entrei em educação física em 1745. Né? Eu comecei o curso lá, era 1993, né? E terminei em 96. Por incrível que pareça, antes disso já tinha sido muito melhor. O professor Marcos, por exemplo, conheceu o yoga através da dona Inês Novaes Romeu, que era professora da Educação Física da USP, especialista em educação postural e corretiva, que deu origem ao RPG depois. E ela foi estudar em Kaivalyadama. O professor de yoga dela se chamava Shotaro Shimada. Shotaro Shimada, infelizmente, faleceu já. Era um grande... Foi um dos primeiros professores de yoga do Brasil. Ele que ficou sabendo que existia Kaivalyadama, essa faculdade onde o Marcos depois foi estudar, e que a dona Inês foi fazer o primeiro curso de capacitação em yoga que a gente tem notícia de alguém do Brasil que tenha saído para fazer. Em 1959 ou 62, 63, alguma coisa assim, ela foi para lá. E é até curioso, porque o sobrenome dela era Romeu, né? Ela já é falecida. E quando ela se inscreveu por carta, né? Aceitaram, só que eles não sabiam, eles achavam que ela era homem, por causa do nome Romeu. No Brasil, Romeu é homem. E aí ela foi, e chegando lá, o Swami a recebeu, o diretor da faculdade, a recebeu e falou assim: muito prazer, dona Romeu, onde está o seu marido? Não, mas eu sou viúva. Mas como assim? O seu Romeu então não existe? Falou: não. Só que nós só temos curso para homens, o curso é de internato, você vai morar aqui, não tem nem onde te hospedar. Foi uma confusão. E aí, como ela, em idos de 1960, não era fácil chegar na Índia, não iam mandar a mulher embora. E tinha um monte de professoras, um monte de esposas de professores que queriam fazer o curso e não tinham tido oportunidade. Então juntaram um grupo, né, de mulheres e fizeram o primeiro curso por causa desse acontecimento, fizeram o primeiro curso para mulheres de Kaivalyadama. A partir de lá, o curso passou a ser misto. Isso significa também que o yoga ele se desenvolve em meio a um ambiente muitas vezes preconceituoso. E aqui no Brasil era isso que acontecia também. Na educação física da USP, depois que a dona Inês saiu, se aposentou, acabou o curso de yoga. O professor Marcos já tinha ido a Kaivalyadama, na Índia, fazer o curso também, e quando voltou, se tornou professor de yoga do CPUSP, contratado pelo CPUSP, a unidade irmã lá da Educação Física na USP. Mas não era docente da Faculdade de Educação Física. Então, quando ela se aposentou, terminou o curso que existia de disciplina optativa. Fechou e não abriu mais. E o Marcos continuou dando aula prática lá no CPUSP, a qual eu depois acabei na qual eu me tornei colega dele. Mas tinha muito pouca gente na faculdade que praticava yoga. Quase ninguém, na verdade. Quando a gente praticava, a gente falava em yoga, o pessoal falava lá, vai você fazer a de novo. E estudos acadêmicos sobre yoga, menos ainda. Putz! O meu mestrado eu comecei em 1998, né? Terminei a faculdade em 96 e em 98 estava começando o mestrado. Foi um mestrado feito no único departamento que até então, agora já mudou, que até então na Faculdade de Medicina aceitava não médicos, né? Orientado pela professora Cláudia Fojás, que é educadora física, era professora de fisiologia já lá na Educação Física da USP, mas eu fui o primeiro orientando dela. Então ela ainda não tinha um grande currículo, um grande nome, né? Para uma recém-doutora, sim, porque ela sempre teve a produção acima da média.
mas a gente não podia impor muita coisa. Então, no meu projeto, que foi com yoga, que foi com relaxamento da yoga para efeitos em hipertensos, para investigar o efeito do relaxamento em hipertensos, a gente não pôde nem colocar o nome yoga no projeto, porque a gente imaginava que talvez ninguém, talvez não passasse no comitê de ética, não fosse aprovado, né? Sim. Aí, quando eu terminei o mestrado e publiquei numa revista muito conceituada, que é a revista do American College of Sports Medicine, assim como eu, outras pessoas começaram a produzir ciência com relação ao yoga de uma maneira exponencial. Agora a gente pode usar esse termo que a população já acostumou, Sim. né? Então, começou a crescer um pouquinho, de repente explodiu a produção em 5 anos, de 2020 para 2015. Se você fizer uma busca no site do NIH, da Biblioteca do Ministério da Saúde americano, você tem em 5 anos a mesma quantidade de produção de artigo científico do que nos últimos 100 anos. Interessante. Tamanha foi a produção. Daí no doutorado foi o nome pranayama, foi o nome yoga, foi tudo tranquilo. Passou tudo, passou a boiada, como diz o Salles. Só a boia. Imagino que a USP era benchmarking aqui desse tipo de estudo. Se você já era o primeiro orientando, talvez não houvesse outros pelo Brasil aí, né? Eu conheço pessoas, hoje eu tô até fazendo um trabalho de um mapa de evidências em práticas integrativas e complementares. Eu fui convidado e indicado pelo professor Marcos Rojo a compor esse mapa, que está sendo feito para justamente fazer um levantamento de toda a produção científica que existe no mundo a respeito, claro, as coisas que são mais significantes e de boa qualidade, em todas as práticas integrativas e complementares. E tem um grupo de yoga que eu estou coordenando. E nesse grupo somos em 3 pessoas: o Rui Afonso, que fez o doutorado recentemente, a gente até é parceiro no trabalho de doutorado dele, que é um trabalho muito legal, que mostra que pessoas que praticam yoga têm o córtex pré-frontal esquerdo mais preservado, mais grosso, mais espesso, à medida que envelhecem, do que as pessoas que não praticam yoga. Isso significa uma preservação cognitiva, talvez uma proteção contra o desenvolvimento de demência senil, por exemplo. E tem uma outra senhora, que é a Pamela Siegel, que é professora da Unicamp. Eu não sei exatamente quando que ela fez mestrado e doutorado, mas ela é da área de humanidades. Eu acredito que quando eu fiz o mestrado, ela já trabalhasse como docente na Unicamp. Eu não tenho certeza. A Unicamp, ela é muitas vezes mais vanguardista do que a USP. Uhum. Aliás, a Unicamp e a Unifesp. A Unifesp tem um departamento de medicina complementar espetacular também. Bom, Muito legal. de qualquer forma, é uma área aí que ainda tem muito pouco trabalho no Brasil, suponho, mesmo com esse avanço Sim. exponencial aí que você mencionou nos últimos 5 anos. Depois eu vou querer saber um pouco mais o que você ganha indo sempre à Índia, mas eu queria saber agora, você até brincou aí dizendo que ao ver aquelas posturas flexíveis das pessoas, ficou se imaginando o que você estava fazendo ali. Você é uma pessoa que vive falando, e eu queria começar por aí, que meditação, que é uma coisa tão falada hoje em dia, no ambiente corporativo, por exemplo, parece que meditação virou planejamento estratégico, né? Sim. Meditação é yoga. Você diz isso. Meditação é yoga. Quando a gente olha, passa rapidamente pelo Instagram, por exemplo, a gente acha que yoga é moda ou alguma coisa próxima do circo. Ainda hoje, né? Então, a última coisa que a gente vai pensar é que efetivamente é algo para se trabalhar o ambiente interior, o ambiente interno, como você fala. Eu queria que você falasse um pouco, por que yoga é meditação? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que existem atualmente diversas vertentes, linhagens de yoga
eu não vou chamar nem de tradições, porque elas proliferaram muito a partir do século XX, de década de 1920, 30, 40, e daí o negócio explodiu. Então tem muita coisa nova, porque isso para o yoga é novo. O yoga, a gente não sabe exatamente a idade que ele tem, mas a gente sabe que o tratado mais consistente que existe, o mais aceito, o mais autorizado que a gente tem notícia, é um tratado escrito em 300 anos, por volta de 300 anos antes de Cristo. Né? Então ele teria pelo menos uns 2.300 e pouquinhos anos. E essas abordagens novas, elas se confundem um pouco, elas sofrem influência de um contexto sociopolítico e econômico que deriva da situação da Índia e se perpetua até hoje. Como é que começaram a se desenvolver essas técnicas, essas linhagens que misturam a abordagem de exercício físico ocidental com as posturas e desvirtuam a questão meditativa da prática de yoga? No começo do século XX, existia todo aquele domínio da Inglaterra sobre os indianos. Né? E parte desse domínio se fazia, inclusive, como uma ferramenta de dominação comportamental. Ou seja, os indianos eles sofriam um bombardeio de notícias e de marketing. A fake news já existia naquela época. Não é um privilégio nosso. Né? A gente só inventou um modo muito mais eficiente de propagar isso. Mas eles falavam, os ingleses, que os indianos eram fracos porque não comiam carne. Né? Eles eram mais baixinhos porque não comiam carne. Eles eram subjugados ideologicamente, tudo isso relacionado à diferença de estrutura física, e essa diferença de estrutura física, eles atribuíam as questões comportamentais e de alimentação e de exercício físico. Então começou, tem até na autobiografia de um yogi, do Yogananda, um relato que ele comenta que um amigo dele tentou convencê-lo a virar carnívoro para ficar mais forte e poder enfrentar os ingleses. Né? E aí o que acontece? As práticas de circo e de condicionamento físico, fisiculturismo, elas proliferaram muito nessa época. E os indianos começaram a fazer muito exercício de resistência muscular localizada e hipertrofia para tentar ficar bombadões, certo, como os ingleses eram fortões. Mas eles também têm um biotipo diferente. Né? E aí tem até um livro que se chama Surya Namaskars, ou Surya Namaskar, a saudação ao sol, que se você fez as minhas aulas, você viu que eu nunca dou a saudação ao sol na minha aula. Né? Eu ia comentar sobre isso à frente. Isso. E tem muita gente que acha que chega numa aula de yoga, não tem saudação ao sol, fala, ué, mas não é aula de yoga? Né? Esse cara, poxa vida, eu esqueci o nome dele, é Pandit, eu tô com o livro dele, depois eu até te mando, se você quiser. São os nomes fáceis de decorar, né? Putz, é uma coisa louca, né? Ele tentou ficar bombadão e não conseguiu. E aí, o pai dele fazia uns exercícios que não são a saudação ao sol que ele acabou desenvolvendo, eram uns 2 ou 3 exercícios apenas, que ele resolveu fazer porque ele conseguia fazer e ele se sentia bem fazendo e sentiu que havia um certo desenvolvimento de habilidade, de flexibilidade, de força, mas que ele não ia ficar super, hiper, ultra, mega fortão. Mas ele desenvolveu isso e foi colocando exercícios naquilo, ainda inspirado também e copiando uns exercícios de calistenia, que estava na moda na época, e acabou criando a tal da saudação ao sol, que ficou tão famosa depois, e todo mundo acha que é uma saudação ao Deus Sol, que é o Surya, e não sei o quê, que seria do yoga devocional. Já vi um monte de professor de yoga falando essa besteira. E não tem nada a ver. Né? Vem daí, é um dado histórico. Então, o que acontece? Isso ganha o Ocidente com um componente de exibicionismo, porque
quando o indiano era convidado, a realeza indiana era convidada a ver uma apresentação de yoga, não ia dar para o cara ficar sentado de perna cruzada, meditando e falando, olha, estou praticando yoga. Ele tinha que fazer demonstrações de peripécias. Sim. E eles iam fazendo exercício aqui, exercício ali, pondo o pé atrás da cabeça, ficando de ponta cabeça. E eles começaram a popularizar isso. E isso ganha o Ocidente, depois de meados do século XX, mais ou menos, entre 40 e 50, e começa, e existe depois com alguns outros professores, e principalmente quando os Beatles vão para a Índia fazer uma imersão em práticas meditativas com o Maharishi Mahesh Yogi, ficam em Rishikesh, e voltam falando que aquilo é uma maravilha, que há uma descoberta interior e uma evolução espiritual incomparável se você pratica sob a orientação de um guru. O Ocidente se fascina pelo yoga, né? Mas se fascina pelo yoga e quer praticar, e quer sentir isso na pele. E o que acaba se popularizando mais são essas linhas um pouco mais dinâmicas, que acabam deixando de lado o componente de meditação. Se a gente volta lá para o Patanjali para, né, costurar aquilo que eu comecei a falar no início, Patanjali, no tratado que ele escreveu, que se chama Yoga Sutra, que são sutras, são aforismos, né, ou tradução também como fio, cordão, né? Os fios colocados juntos acabam dando o tecido do yoga. No primeiro sutra, ele fala, agora será feita uma exposição da autodisciplina do yoga. Então, ele já define que yoga é uma autodisciplina. No segundo sutra, ele diz, yoga é a cessação ou a supressão dos turbilhões da mente. Ele não falou que yoga é exercício indiano. Ele não falou que yoga é feito para aumentar a flexibilidade. Ele falou que yoga é feito para acalmar a mente. Então, yoga é uma tecnologia que o indiano desenvolveu para acalmar a mente, né? E aí, no tratado inteiro que ele fez, que tem 196 desses sutras, tem 2, na verdade 3, mas em que há uma definição do que é yoga, do que é postura de yoga, que é o que se populariza, e que as pessoas, por isso que as pessoas fazem a dicotomia. Esse trabalho é sobre yoga. Não, esse aqui é sobre meditação. Porque quando as pessoas pensam em yoga, elas pensam nas posturas de yoga. Né? Ele define postura de yoga como sendo uma atitude física e mental de estabilidade e conforto, de relaxamento do esforço, em que a mente pode se perder no infinito. Mente no infinito e meditação são a mesma coisa. Uhum. Então, é por isso que eu costumo dizer, não existe yoga e meditação. Yoga é meditação. Mesmo o asana, mesmo a postura, ela já pode ser uma prática de concentração e de meditação se for feita nos moldes desse grande mestre que foi Patanjali. Nessa visão divergente, desviante, que tirou a ideia da meditação do yoga, essa visão mais ocidental, em que momento você acha que, ou melhor dizendo, houve um incremento de posturas, surgiram novas posturas ou as posturas já estavam lá definidas na tradição? Existe... eu acho que a história ela se mistura um pouquinho com o imaginário e com a mitologia no yoga, na verdade, né? Não é que eu acho, isso acontece. Tanto é que é dito que o yoga sempre existe, sempre é ensinado aos seres humanos, todas as vezes, olha que isso envolve um monte de consideração, todas as vezes que o universo é destruído e recriado. Então, existe o conceito, primeiro que o tempo, para o hindu, ele não é linear, que nem para a gente. Ele é cíclico. Ver Shiva aí rolando, né? Porque daí o que acontece? Existe o conceito de dia e noite de Brahma. Brahma é o criador, né? Uhum. E Shiva é o destruidor. Mas essa questão de destruição de Shiva, ela tem um monte de lados.
né? Ele pode ser visto, tanto é que existem diversas representações de Shiva naquelas antropomorfizações que eles fazem. Às vezes ele está com cara de bravo, às vezes ele está tranquilinho, às vezes ele tem sangue escorrendo pelo rosto, pela boca, ele sempre tem uma serpente enrolada na cintura, né? Tem um monte de símbolos, de signos que ficam atrelados. Mas aí, quando existe a noite de Brahma é a destruição do mundo, do universo. Quando clareia o dia para Brahma, o universo é recriado, só que ele é recriado e meio que assim como todas as crianças no início da vida, né, ainda precisa aprender um monte de coisa. Então, quando surge o ser humano, ele não sabe exatamente por que ele tem em si uma agonia intrínseca. Porque, segundo a filosofia que é irmã do yoga, que se chama Sankhya, a gente tem essa inquietude interna que o ser humano tem de nunca estar muito satisfeito, porque ele esquece que, na verdade, ele é a origem da fonte primeira. Na nossa linguagem ocidental, seria mais ou menos que... Eu evito muitas vezes fazer essa analogia para as pessoas não acharem que eu estou falando de religião, mas é como se a gente esquecesse que a gente é uma centelha divina, né? E Shiva vem para justamente ensinar isso para as pessoas, né? E aí ele ensina o yoga, é isso que ele ensina, como a pessoa conseguir transcender esta ilusão, que é Maya, de que nós somos separados um do outro e de que nós seríamos separados da fonte primeira. Na prática do yoga, em termos um pouco mais palpáveis, né, é você tentar se colocar, por exemplo, numa postura de uma maneira tão agradável que você poderia dormir naquela postura, só que você não dorme. Só que está tão gostoso que você vai relaxando, 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 até que você relaxa tanto que essa consciência corporal talvez ela até desapareça. E os limites da existência física também acabam desaparecendo, porque, pelo menos por um microsegundo, por frações de segundo, talvez a gente não tenha alguma informação proprioceptiva de limite de pele, né, de posição articular e qualquer outra coisa do gênero. Isso, Freud chamou de sensação oceânica. É quase como se fosse a gota do mar, né, uma gotinha de água salgada sendo colocada de volta no mar. Ela se dissolve. Para o mar não tem diferença nenhuma, mas a gota voltou para casa, né? Então, esse seria um instante meditativo, mas que é muito difícil de atingir se você faz a prática pensando em ficar com o gastrocnêmio mais flexível, pensando em fortalecer bíceps, pensando em deixar a sua coluna mais reta, ou com curvaturas, tentando corrigir curvaturas e desvios posturais. Isso acaba sendo brinde da prática, né? Mas o que aconteceu? Com todo essa influência ocidental, começou a existir uma competição entre os professores de yoga para ver quem publicava livro com mais posturas. E, de preferência, colocando algum nome esquisito que parecesse que era tradicional. Ao mesmo tempo, a tradição diz que existem tantas posturas de yoga quantas espécies de animais existem. Tem um texto tradicional que fala, olha, existem 84 mil tipos de animais, então existem 84 mil posturas de yoga. Dessas 84 mil, 84 são muito importantes, mas dessas 84, 16 são fundamentais. Só que dessas 16, se você fizer 3, tá bom. Que são as 3 meditativas. As 3 posturas de ficar sentado. Se yoga é, de certa forma, uma tradição do universo, você está fazendo... A gente está praticando yoga nesse momento porque você voltou aí para uma teogonia hindu para embasar a tua resposta, que foi maravilhosa. Obrigado.
Nas tuas aulas, uma das coisas que você fala, é uma blague muito divertida, é que se você quiser perder barriga, vai fazer outra coisa além do yoga, né? Pode continuar fazendo Haja visto yoga. o meu shape, né? Haja Isso. visto. Não A me prova, orgulho disso, não me orgulho disso. o teu argumento é quase visual ali quando você fala disso. É, O meu site, como você deve ter visto aí, fala muito com corredores, né? Com sim. pessoas que praticam o que até pessoas acham uma espécie de meditação ativa, que é a corrida. É legal essa junção de uma atividade aeróbica como a corrida com yoga. Qualquer outra atividade é legal juntar com yoga. É necessário ter uma outra atividade além do yoga? Se você pratica yoga de maneira vinculada a essa tradição que respeita os princípios de Patanjali, e o asana é visto como uma postura em que você vai ficar parado, tentando conquistar o conforto, ela acaba sendo, em termos metabólicos, diametralmente oposta ao exercício físico. Uhum. Então, existia um professor que se chamava Dr. Garotti. Ele foi diretor da faculdade lá da Índia, onde o Marcos foi estudar. Aí, na qual a gente costuma fazer cursos e reciclagens toda vez que a gente vai para lá. Então, isso já respondendo parte daquela tua pergunta, Sim. né? Manter o contato com essa tradição e ir se atualizando. E hoje eu sou parte do corpo editorial da revista científica deles. Para nós, isso é muito gratificante. É uma das coisas que eu ganho indo à Índia, né? Mas o Dr. Garotti, ele era professor de educação física, ele era doutor em filosofia e fisiologia, e era uma pessoa muito prática, muito pragmática. Quando perguntavam para ele qual que é a diferença, existe diferença entre asana, postura de yoga e exercício físico? Ele falava, existe muita diferença. Vou te dar um exemplo. Exercício físico, quanto mais você pratica, mais você se cansa. Pode chegar à fadiga. Asana, quanto mais você pratica, mais você descansa. Se você praticar muito asana, você não chega à fadiga, você chega à letargia. Tanto é que o Swami Kuvalayananda, que foi o fundador dessa escola, ele contraindicava a prática de posturas por mais de 45 minutos, justamente para a pessoa não ficar muito letárgica, né? Então precisa sim, precisa complementar. Apesar de haver brindes muito legais, metabólicos da prática do yoga, de flexibilidade, de ganho de flexibilidade, né, existe uma regulação de tônus muscular muito legal, né? O tônus que estiver muito aumentado, músculos que estão tensos, encurtados, rígidos, né? Você acaba restaurando um estado de repouso nele com tônus de repouso mais adequado. Músculos que estão flácidos acabam se enrijecendo um pouquinho, mas tem limite. Tem limite. Se você precisar de um condicionamento cardiovascular e tem condições, você vai correr, vai fazer treinamento em natação, vai fazer bicicleta, é fundamental. Em nível de competição, por exemplo, né, corredores, existe até uma relação muito grande e próxima que o professor Marcos tinha com o Nuno Cobra, que Sim. treinava o Ayrton Senna, né? Sim. E aí o Marcos ajudou o Nuno a compor grande parte do condicionamento físico que o Ayrton Senna, da parte de relaxamento e concentração, foi o Marcos que orientou, né? E era um dos nossos grandes ícones, né? É um pilar do método, como eles chamam, no Cobra, e Exato. os filhos que o seguem nesse Isso. modelo. E ele é meio maverick, né? Ele não teve seguidores e também não tem uma fundamentação acadêmica, né? Exceto o próprio livro dele. Sim. Um pouco de experimentação e de colocar muitas coisas, né, num balaio ali, foi um pouco do que o Nuno acabou fazendo. Mas a parte do yoga foi bem fundamentada. Quem colocou foi o professor Marcos, né, com uma orientação fundamentada pela tradição, antes até da gente fazer essas investigações que vieram dar suporte posterior.
E o que numa atividade como o automobilismo, na Fórmula 1, é absolutamente essencial, né? Se o cara deixa de se concentrar por meio segundo, O bate. Senna tinha frequência cardíaca no grid de largada por volta de 50 batimentos por minuto. É. É uma monstruosidade. Eu Tem acompanhei, uma outra... eu Fala. entrevistei o Nuno e ele falava, o Nuno Cobra, e ele falava muito disso, de um coração, que não tinha nenhum destaque e se tornou esse cardio absolutamente espetacular que virou com o treinamento, né? Teve uma época que as pessoas da educação física valorizavam demais o sistema nervoso simpático, né? Que é o que fica bastante ativo durante o exercício físico. Né? Mas e o parasimpático, que é o contraponto? Né? Pelo menos na inervação do coração, né? Um é responsável por aumentar a força e a frequência, e o outro é responsável por diminuir a força e fazer bater mais devagarzinho. Né? E se você tem e é uma das vantagens, por exemplo, do coração de atleta. Além de ter uma hipertrofia excêntrica, que faz com que o ventrículo fique maior e caiba mais sangue, e ele consiga fazer a sístole e ejetar mais sangue na circulação, ele pode bater mais devagar por causa disso, inclusive. Então, é um coração que tem um predomínio parasimpático. Né? E o predomínio parasimpático ele pode ser aumentado pelo relaxamento. E por você entender que aquilo que eventualmente está te ameaçando, talvez não seja uma ameaça tão grande assim. Para que você vai ficar tão estressado e com o coração a 120 batimentos por minuto, que nem a maioria dos atletas ficam no grid de largada, se a única coisa que você vai ter que fazer é pisar no acelerador e sair correndo e tentar chegar na frente? É uma coisa que você faz, é que nem a gente tomar café da manhã, tem que ser corriqueiro para esses caras. Né? O problema da bradicardia ou do coração de atleta é que quando você vai querer doar sangue, você não consegue, né? Isso já aconteceu comigo algumas vezes. É? Você tem que levar uma anuência do seu cardiologista, senão não vai. Para Não, esse cara mostrar que aí você vai não é desmaiar. cardiopata, né? Total, né? Só... Bradiocardia é considerado uma sim. cardiopatia. Deixa eu só te contar uma história que você talvez conheça, muito provavelmente você conhece. É de corredor, né? O Joaquim Cruz. Ele foi medalha de prata, se não me engano, né? Na Olimpíada. Ele foi ouro. O Joaquim Cruz acho que ganhou, né? Teve uma que ele foi 800 prata. metros. Tá, Então, não sei. rapaz, teve uma. Antes, acho que de ser ouro, ele tinha sido prata. Eu sei que a história é a seguinte, né? Que tem uma entrevista dele, inclusive, deve dar para a gente localizar isso em YouTube. Eu não lembro em que ano que foi, infelizmente. Mas diz que ele estava correndo e estava na ponta, liderando a prova toda. E foi exatamente isso que aconteceu. Nessa prova que eu me lembro que ele foi prata. Em determinado momento, e ele fala, enquanto eu estava na frente, não existia diferença entre mim e a pista. Era como se a minha sapatilha, meu tênis e a pista fossem uma coisa só, e eu não sentia que eu tirava o pé da pista e jogava ele lá para frente. Era uma coisa que era fluxo contínuo, era uma harmonia que eu nunca tinha sentido antes na minha vida. Em determinado momento, ele estava já na reta de chegada, no sprint final, alguém bate uma foto com flash. E isso, tira a atenção dele. No que tira a atenção, ele sai desse estado de fluxo, entre aspas, talvez meditativo, como muitos gostam de dizer, e perde a corrida. Né? Foi justamente sair desse estado de harmonia e de fluxo que ele tinha que fez com que ele perdesse não sei dizer, esse estado único que ele tinha, em que ele sentia, eu sou invencível porque eu e a pista somos uma coisa só. Ele deixou de ser e perdeu a corrida. Uma espécie de transe, né? O Senna reporta isso, mas aí eu acho que tem muito mais um componente místico ali da figura, que é ter visto Deus, quando ele venceu a primeira prova em Suzuka. Teve até uma brincadeira de um dos cacetas, que não dava para ser melhor que o Senna, né? Porque ele estava com a Xuxa, ele usou um outro verbo, né?
viu Aham. Deus e era quem ele era, né? Tinha a grana que tinha, então. É. Mas o Murakami, o escritor Murakami, no famoso livro de corrida dele, né, do que eu falo quando eu falo de corrida, também reporta um pouco esse fluxo contínuo, né, esse negócio quase beatnik, quando ele Uhum. disputa uma ultramaratona. Tá. Ele fez isso poucas vezes, fez uma de 100 quilômetros e diz que em dado momento, mesmo que ele quisesse, que ele voluntariamente quisesse fazer algum movimento, interromper, por exemplo, a corrida, ele não conseguiria. Claro que Uau. você está jogando aí algum dado ficcional e tal, mas Uhum. às vezes você se sente mesmo nesse fluxo, né? Eu nas minhas maratonas pareço que tem um momento que você some mesmo, tem um limiar ali da consciência que parece ser perdido, mas cientificamente isso está muito longe de ser comprovado aqui, porque, enfim, Aham. teria teria que ter um esforço muito maior, imagino, para chegar nesse nível. Eu falei limiar, mas eu queria, e não foi casual, porque você tem uma expressão maravilhosa, que eu acho, e define um pouco o que você estava falando aí, surpreendentemente, né, que yoga quase como a negação da atividade física, podemos dizer, que é o limiar da careta, né? Então, Aham. você estará fazendo mal uma postura, um asana, se você começar a fazer careta. Você tem que chegar até o limiar da careta. Se Aham. ultrapassar, não está legal, é isso? Se ultrapassar, Porque daí você passa a fazer vamos pensar no limiar da careta, naquele limite em que o alongamento começa a ser muito intenso e você começa a sentir aquela dor mais abrangente do alongamento. Não é só um desconforto, né? Você está fazendo um alongamento, está levando suas fibras musculares a um limite de tentativa de extensão tamanho que isso gera uma sensação de dor. E aí, sabe, você pode até não fazer careta, mas que dá vontade, dá. Às vezes a pessoa está com a mandíbula cerrada, os olhos meio fechados, né? pescoço rijo. Isso, o pescoço rígido, às vezes até no pé. A gente tá alongando alguma coisa em membro superior e a gente vê a pessoa com o pé hiper estendido, assim, né? Porque o alongamento passou do limiar da careta. Agora, isso fisiologicamente é interessante, porque existe o reflexo miotático, que é justamente um reflexo de proteção que os músculos e os tendões têm para não romperem. Então, quando uma fibra muscular, quando a gente contrai uma fibra muscular de uma maneira muito forte, e isso leva a uma tração nos tendões, que parece, entre aspas, que o tendão vai ser arrancado do osso, né? Isso deflagra um impulso nervoso que vem até a medula e volta com uma ordem de relaxamento. Quando a fibra muscular, a parte contrátil, ela é muito estendida em alongamento, por exemplo, vem um outro impulso para a medula que volta com uma ordem de contração. Então, o reflexo miotático fica regulando o tônus muscular para ele não romper. Só que se eu conseguir fazer o alongamento antes do limiar da careta, a frequência e a quantidade desses estímulos que vêm para a medula e voltam em forma reflexa vai diminuir. E as fibras musculares vão se afastar umas das outras, vão relaxar. E o alongamento vai acontecer de uma maneira muito mais confortável e sem levar a lesão muscular. Porque muito do que acontece das pessoas ficarem doloridas no dia seguinte, depois de fazerem ou exercício físico de contração ou exercício físico de alongamento, ambos eles muito intensos, é que a fibra muscular ficou cheia de microlesões e começa a fazer microcicatriz. E isso leva à dor. Que é o Né? processo da hipertrofia, né? Então, é o processo da hipertrofia ou da atrofia. Porque um alongamento que te deixa muito dolorido te deixa mais encurtado do que Uhum. antes de ter feito aquele alongamento. Ou seja, a yoga, se praticada além do limiar da careta, pode ser bastante nociva para Pode. a Pode ser bastante elasticidade. nociva. E, na verdade, cara, é um negócio meio...
impressionante, né? O yoga, ele pode levar as pessoas a... Não o yoga, mas o comportamento com um padrão ocidental de busca, né? De quanto mais, melhor. Eu Uhum. preciso ir além, né? Eu quero alongar mais, eu quero ser melhor do que o outro e tudo mais. Que no ambiente competitivo é super bem-vindo e precisa disso. No yoga, às vezes faz as pessoas incorrerem em atitudes que as levam a se machucar, né? Então, a gente teve ano passado um caso, por exemplo, de um surfista, se não me engano, no Rio de Janeiro, em Florianópolis, não sei, que estava fazendo uma postura dessas que não são da tradição, mas que eles chamam de meia-lua ou de ponte. O cara está deitado no chão, faz uma flexão de joelhos, apoia as mãos do lado da cabeça e aí vai empurrando o chão com as mãos, tira a cabeça do chão, estende os joelhos, faz um grande arco com a coluna, com a pelve lá para cima. Um arco ao contrário, digamos. É um arco Quatro gigantesco, apoios. ao contrário, isso. Só que daí o cara, além de fazer isso, ele ficou apoiado só nos pés e na cabeça. E tirou as mãos do chão. Muita E pressão além na de cabeça. estar assim, muita compressão na cabeça, muita compressão cervical, ele veio andando para trás para aumentar o arco e foi estendendo a cabeça, estendendo, até que quebrou o pescoço. Ele estava praticando numa pedra na encosta de uma praia e se matou, sem querer. Né? Tudo Por quê? errado, né? Porque estava orientado pelo fundamento equivocado da prática. Passou demais do limite. Uma outra menina se pendurava pela perna para fora da varanda da casa dela, no quarto ou quinto andar, aqui no Brasil, eu acho. E aí caiu. Você mencionou isso. Ela estava numa postura invertida, não era? Então, ela dizia que estava praticando yoga. Na verdade, ela estava fazendo peripécias. Acrobacia. Ela estava com a cabeça para trás, para baixo, pendurada pelos joelhos. Então, estava em postura assim de joelho flexionado e o tronco todo para fora do apartamento. Para fora da varanda. Você está dando exemplos, claro, exacerbados aí, mas mesmo numa prática ali cotidiana, se a pessoa tem um pouco mais de sanidade mental, se passar ali no alongamento, pode ter prejuízos importantes. Sim. E sem esquecer que a gente começou a falar de postura, né? Daria para a gente estar falando de exercício respiratório, do pranayama, sim. né? Mas todos eles, segundo Patanjali, antes de você começar a fazer asana, você tem que tentar mudar a sua atitude. Então, antes dos asanas, vem yama e niyama, que são autorrestrições e coisas que você tenta cultivar em si, observâncias, né? Exemplo, não violência e verdade. Ahimsa e Satya, que foram um yama e um niyama que Gandhi utilizou, norteou a vida inteira dele, e ele conseguiu mudar a realidade da Índia com esses yama e niyama. Então, numa postura de yoga, numa prática de exercício respiratório, de pranayama, numa postura sentada para meditar, você não pode ser violento com você mesmo. É passar do limiar da careta. Você não pode querer a flexibilidade do cara que está do teu lado. Nem a flexibilidade que a gente tinha quando tinha 10 anos a menos do que a gente tem hoje, porque a gente vai perdendo. Ah, não, tá bom, é que eu já desenvolvi frouxidão de ligamentar, eu já tô, né? Então daí é um outro caso, né? Patológico, né? Em que o idoso vai tendo mais flexibilidade do que quando era jovem. Mas aí tem que tomar cuidado porque pode se machucar por causa disso também. Você nas práticas é muito cuidadoso em relação às posturas invertidas. Toda vez que a gente vai fazer vela ou arado lá, você faz 1 milhão de recomendações que se o cara tiver pressão alta... Com relação à postura invertida, para ele não ter um AVC na minha aula. Basicamente é isso. Para quem pode fazer as posturas invertidas, eu queria saber qual a vantagem de fazê-las. Hoje em dia, a gente está numa certa discussão a respeito da necessidade ou não de fazer postura invertida. Mas se a pessoa é jovem, nunca teve nenhum problema relacionado a coração, pressão arterial, deposição de placa de ateroma e tudo mais,
não tem problema vertebral no osso, né? Não tem hernia do disco cervical, por exemplo, aí muito provavelmente ela pode fazer. E aí, o que ela vai ter de benefício? Então, assim, primeira coisa, você já está acostumado comigo, eu sou bem yoga pé no chão, né? Eu não vou necessariamente falar para a pessoa, não, você treina a postura invertida, porque aí você treina um padrão de inversão comportamental frente às demandas do ambiente e você treina a ver por um outro ângulo. Simplesmente não cola para mim isso. É muita viagem para mim. O que é postura invertida? Por que chama postura invertida? Porque acima do nível do coração, em postura ortostática, tem parte do tronco, braços e cabeça, normalmente. Então o sangue sobe um período, um pedaço pequeno. Se eu coloco os pés e o abdômen acima do nível do coração, para o sangue chegar lá nos pés, o coração vai ter que fazer muito mais força. Vai aumentar a pressão arterial, vai aumentar a resistência vascular periférica, vai voltar mais sangue com maior facilidade para o coração a favor da força da gravidade. Então, é um trabalho cardíaco aumentado. Há um condicionamento cardiovascular que acontece. Existe até um trabalho feito na Índia em 1961, se não me engano, e que comparou 20 minutos de bicicleta em 50% do consumo máximo de oxigênio com 20 minutos de permanência na postura da vela, invertida. Uhum. Né? Não o pouso sobre a cabeça, porque o pouso sobre a cabeça, esse eu realmente não recomendo para ninguém, porque sobrecarrega demais vértebras que são muito delicadas no pescoço da gente. A gente não foi feito para andar em pé, a gente era macaco, a gente era quadrúpede. E daí a gente é macaco metido a besta, como eu costumo dizer. Vou andar só nas patas de trás. Porque a gente precisava liberar a pata da frente, porque esse nosso polegar oponente é muito sedutor, né? É o que nos diferencia e possibilitou desenvolver a cognição de uma maneira estupenda. Só que a gente paga um preço muito grande. A gente colocou um negócio que tem o peso de uma bola de boliche, que pesa pelo menos uns 5 quilos a cabeça da gente, em cima das menores vértebras que a gente tem no corpo, que as duas primeiras não tem nem disco intervertebral. Né? Tem só faceta articular de cartilagem. E aí o cara ainda pega e coloca o corpo inteiro em cima dessa. Não é para fazer isso. Pelo amor de Deus, não é para fazer isso. Né? Então, assim, tem benefício cardiovascular, tem consumo de oxigênio máximo aumentado se você pratica a postura invertida, mas não precisa ficar apoiado na cabeça. Deixa os ombros no chão, por favor. A gente está chegando aqui perto do final, faltam 8 minutos para acabar a live. A gente vai fazer uma outra em seguida para falar dos pranayamas, né? Tô brincando. E eu queria só dizer que algumas pessoas fizeram alguns comentários aqui e eu estou sonegando-os, mas a Regiane Filose diz que Gandhi comeu carne escondido para ficar forte. A propósito do que você falava dos ingleses fazendo bullying com os indianos por causa do hábito vegetariano deles. Muita gente aqui, Pan Moraes, o Pan Moraes, Adriana Boschio, Kelly Novaes, enfim, muita gente. Eu estava lembrando, por alguma razão, quando você falou do Yogananda, o João Gilberto era um cara muito interessado, né, em meditação, e ele presenteia o Galvão ou o Paulinho Boca de Cantor, não lembro bem, acho que o Paulinho Boca de Cantor, dos Novos Baianos, com o livro do Yogananda. Certamente a concentração e alguma coisa do yoga permitiu ao João Gilberto ter sido quem ele foi, né? Porque a capacidade de se concentrar na música dele era assombrosa, né? Uhum. Uma pergunta aqui da Alice. E quando a pessoa já teve AVC, mas está bem, pode fazer invertidas? De jeito nenhum. Quais asanas não deve fazer? Postura invertida. Nenhum. Tá bom, a pessoa já teve um AVC e foi isquêmico, não foi hemorrágico, né? Menomale. Muito provavelmente, inclusive, tem menos sequela de um AVC isquêmico
do que de um AVC hemorrágico. Mas a gente tem que considerar que a pessoa que tem um AVC também, muito provavelmente, tem hipertensão arterial. E o risco dessas pessoas terem aneurisma é muito grande. E o aneurisma é uma artéria que está morrendo de vontade de estourar. Né? Eu costumo dizer o seguinte, espera a próxima. Próximo o quê? Próxima aula, próxima encarnação. Não precipite o final desta fazendo besteira. Né? Espera, daqui a pouco acaba mesmo. Né? Segundo o indiano, a gente tem um monte de reencarnações. Eu não sei se eu acredito ou não nisso ainda, não concluí a minha opinião. Mas eu queria falar uma coisa sobre Gandhi, esse comentário de Gandhi. Eu não sei se é verdade ou não, o fato dele ter comido carne. Pode até ter sido. O que eu não acredito é que tenha sido escondido. Porque Gandhi não fazia nada escondido. Ele era uma pessoa de uma atitude única. Ele não fazia uma coisa na tua frente e falava que era diferente na frente de outras pessoas. Ele era muito coerente. Então, se ele chegou a acreditar que devia comer carne, ele não deve ter escondido isso de ninguém. Tem uma historinha sobre Gandhi que a mãe de um menino que comia muito açúcar chegou para Gandhi e pediu para Gandhi, Bapu, né, papai, eles chamavam de Bapu, por favor, fale para o meu filho parar de comer açúcar. Está fazendo muito mal para ele. Gandhi falou, eu não posso, semana que vem. Aí a moça chegou na semana que vem, pediu, agora o senhor vai lá falar para ele parar de comer açúcar? Eu não posso, volte semana que vem. Aí ela voltou na outra, chegou uma hora que ela pediu de novo, de tanto que ela, várias semanas foram passando, aí chegou uma hora que ela pediu, Gandhi aceitou, foi lá e falou para o menino, pare de comer açúcar, faz muito mal. A mãe do menino olhou para Gandhi e falou assim, mas escuta, você não podia ter feito isso 1 mês e meio atrás? Ele falou, não podia, porque há 1 mês e meio atrás eu também comia açúcar. Uhum. É mais ou menos como quando você mostra o seu abdômen ao falar que yoga não tira a barriga de ninguém. Por aí. Mata a cobra e mostra o pau. Falta 3 minutos aqui. Eu queria te fazer uma pergunta. A resposta vai ter que ser rápida, porque eu também queria que você dissesse onde as pessoas podem fazer yoga contigo. Eu sei que agora você entrou no mundo virtual, até porque a gente não sabe como vai ser o retorno. Tenho muita saudade daqueles das aulas no CP, né? promíscuos do CP USP. Isso é bom. Eu imagino que eles não vão poder ser liberados como eles são agora. Não, vai ter que ser diferente. A vinda do yoga para o Ocidente trouxe algum benefício para o yoga e mudou algo na tradição de como ele é praticado na Índia? O yoga mudou na própria Índia. O yoga não é mais praticado como era praticado no final do século XIX, começo do século XX. Depois que entraram em cena algumas figuras como Yogendra e o Swami Kuvalayananda, eles tiveram muito mérito em desenvolver séries e levar o yoga para aulas em grupo, que tornaram o yoga mais acessível, não só aqueles que ficavam nas florestas e tinham um guru. Então, isso foi uma modificação que veio da Índia e o Ocidente, acredito eu, tenha se beneficiado bastante com a chegada do yoga, porque de uma forma ou de outra, tendo alguma deturpação ou não, ou adequações, hoje em dia eu estou dando aula pelo Zoom, né? Então eu estou fazendo agora a divulgação no meu Instagram de turmas... 35 segundos, vai @eia.escola de yoga, e aí você acha lá a possibilidade de praticar orientada visualmente em uma turma com 25 pessoas. Então, o yoga mudou, o ser humano mudou, mas continua se beneficiando da prática. Você consegue ver a careta, se a pessoa estiver fazendo careta e, portanto, uma postura de maneira equivocada? Eu acho que talvez melhor do que numa sala de 100 alunos.